Paz do Senhor. Os capítulos 1 até o capítulo 11 de Apocalipse foram passados em aula na Escola Bíblica Dominical, mas as aulas não foram gravadas porque nós só começamos a gravar após o início da pandemia. Então, nós resolvemos fazer com que os jovens do ministério apresentassem, se dividissem em grupos e apresentassem esses capítulos iniciais para nós gravarmos e colocar aqui no YouTube para quem quiser acompanhar. Então, espero que vocês acompanhem, gostem dessas aulas e que Deus os abençoe. Então, como o Matheus já falou, o nosso grupo ele ficou responsável pela introdução e pela contextualização e pela análise do capítulo 1. Aí eu vou pedir que vocês já abram aí Apocalipse, no primeiro capítulo. Inicialmente, a gente vai ler os 3 versículos iniciais, que eles vão ser úteis para nós para entender algumas informações da introdução e já servirão para a gente compreender algumas coisas do capítulo 1, tá certo? Então, a gente vai ler só os 3 inicialmente. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, de maneira geral, o livro de Apocalipse ele vai ter o seu tema centrado na vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás. Cristo, ele é sempre apresentado como o conquistador, como o vitorioso que triunfa sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre o falso profeta. E aí, deixa eu só ter aqui para ter como base. O livro de Apocalipse também ele pode ser considerado como sendo um livro profético. Como tem aí no final do versículo 1, diz, as coisas que em breve devem acontecer. Então, são coisas que vão acontecer no tempo futuro e que nós somos assegurados dessa vitória. Então, se trata de revelações que vão acontecer e que são asseguradas em um tempo futuro. A gente pode considerar que o livro de Apocalipse, ele é um livro também profético. Então, a gente já sabe que, inicialmente, é um livro centrado na pessoa de Cristo, em sua magnífica grandeza e em sua magnífica glória, e também é um livro profético, por tratar de revelações que são asseguradas a nós em tempo futuro. Além disso, também, da contextualização, é importante a gente entender que ele foi notificado ao servo João, como também tem dito aí no final do versículo 1, notificado ao seu servo João. Essa questão de João já teve várias discussões a que João poderia estar sendo referido, mas aí chegou que seria João o apóstolo, o mais provável. Mas o que nos importa é saber que foi nessa época de João que tinha alguns cristãos que estavam sofrendo martírio. Porque o que estava acontecendo naquela época? Estava governando, deixa eu ver o nome do homem que é bem feio e complicado, peraí. Domiciano, pronto, era esse homem aí que estava governando. E ele, apesar de ser um bom governante, ele não era um cristão temente a Deus. E o objetivo dele era tentar restaurar a soberania do Império Romano. Como, por exemplo, a volta do aumento dos impostos, as grandes construções, e no final desse governo, ele começou a passar a perseguir os cristãos. Então, João, ele escreve essas palavras com o objetivo de consolar os cristãos da certeza da vitória do bem contra o mal. Apesar de ser destinado para esses cristãos que estavam sofrendo martírio, é uma palavra também que se estende a todos os crentes até hoje. E aí, ao longo da discussão dos versículos, vocês vão entender
porque ele também se estende a todos nós. Ainda no versículo 1, para tratar da revelação, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Aí depois diz que foi por intermédio de um anjo, e depois diz que o anjo notificou a João. Então é como se passasse essa revelação, por um processo ou por um estágio. Se dá de Deus para Jesus, Jesus notifica o anjo e por fim o anjo notifica a João, que deve testificar a nós essas palavras registradas. E é nessa observação que a gente já pode perceber que o livro de Apocalipse, além dele ser centrado na pessoa de Cristo, ele vai se concentrar em tratar da soberania de Deus. Ao longo do livro, João ele vai sempre enfatizar a soberania igual, tanto de Deus como de Jesus. Eles vão andar lado a lado. E já concordando com aquilo que é escrito lá em 2 Timóteo, que toda palavra ela é inspirada por Deus, já nesse primeiro versículo, algo pode ser aplicado ao nosso coração, já que toda palavra é útil a nós, que trata da soberania de Deus. Deus, ele aqui é mostrado em Apocalipse como sendo soberano, tendo o controle da história o tempo todo. Nada fugiu do controle de suas mãos. Não somente isso, mas a nossa vida, tudo que a gente vir passar, está diante de um Deus que é soberano. A soberania de Deus é um dos seus atributos e vai consistir em Deus exercer o seu poder para fazer aquilo que Ele quiser para o seu contentamento, para a sua glória. Então, independente do que eu vir passar ou que eu esteja passando, aqui nesse versículo 1, um repouso para o meu coração. Porque eu sei que há um Deus soberano no controle de todas as coisas, que solucionar os melhores fins, os melhores meios, para que tenha o fim que Ele deseja, tanto para a sua glória, mas também para expressar o seu cuidado conosco. E o fato do livro de Apocalipse ser o último livro da Bíblia também quer nos dizer... Tudo bem. Também quer nos dizer algo, porque dá a entender que Deus fez todas as coisas elas serem direcionadas, elas serem encaminhadas para ter o fim que Ele desejava. Em Apocalipse, onde Ele revela a sua soberania, o que dá a entender isso. Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa a respeito desse tópico. Pronto, a gente já pode ir para o versículo 2 agora. Aí o 2 a gente vai ler de novo, tá? Esse 2, para a gente poder compreender, é bem rápido a discussão dele. A gente vai entender ele em duas partes. A primeira parte, que vai se dar de o qual, que se referindo a João, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E a segunda parte é quanto a tudo que o viu. João, como sendo caracterizado como servo de Deus, ele tem duas funções básicas, que é proclamar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Essa palavra testificar ou atestar, como é no contexto original, ela em Apocalipse ela vai ter o sentido de que refere-se à proclamação e autenticação daquela palavra. Então João agora, como servo de Deus, ele vai ter duas funções básicas, que é atestar e testificar as verdades da palavra de Deus. Essa última parte aí, quando diz quanto a tudo que o viu, ele tem a função básica de dar credibilidade àquilo que João vai falar. Porque sendo João aquele que viu todas as coisas, que foi revelado por Deus, se ele é testemunha daquelas coisas, daquela revelação, então a sua palavra é digna de credibilidade. Então a função dessa expressão final, quanto a tudo que o viu, é para dar a nós, os leitores, que aquela palavra que João irá notificar, atestar, elas são dignas de credibilidade. É bem rapidinho esse versículo 2. E aí a gente encerra
com o versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui nesse versículo 3 é apresentada a primeira bem-aventurança do livro, porque são 7. E se a gente observar, toda bem-aventurança na Bíblia, ela vai se dar, a bênção vai se dar a partir do momento que a pessoa ela está apresentada a partir do princípio bíblico. Como, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, um dos versículos diz assim, lá no Sermão do Monte, que bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Só herdará a terra porque ele é manso. Ele herdará a terra porque ele se encontra diante de um princípio bíblico, que é a mansidão. Do mesmo jeito, essa ideia, como toda a ideia de todas as bem-aventuranças apresentadas na Bíblia, vai se dar assim. Aqui diz que é bem-aventurados aqueles que leem e guardam. Então, só você bem-aventurado ou ter aquela bênção que vai ser expressa por Deus, se eu ler e se eu guardar. Ou seja, se eu me encontrar diante desses princípios bíblicos. E essa questão do ler e ouvir, apesar de ela estar sendo citada aqui separadamente, elas são conceitos inseparáveis na perspectiva bíblica. É como se fosse uma consequência obrigatória de quem lê a palavra de Deus. Eu devo ler, mas eu também devo guardar. Como lá na palavra do bom pastor, que diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor, o conhecem, ou seja, o atendem e seguem. Então não tem como desassociar essas coisas. E qual é a ideia geral de tudo isso, desse versículo 3? É que Apocalipse não é só um livro que vai esboçar a vitória futura, as coisas que vão acontecer, mas é um livro que chama a nós a responsabilidade diante dessas coisas. Nós devemos ler e ouvir, dar a nós uma responsabilidade diante dessas coisas, pois o tempo está próximo. Vou abrir aqui minhas coisas. Ó, tem a folhinha aqui, ó. Tá solto, né? É ótimo. Bem, vamos lá. Para poder... Vamos lá, vamos continuar no verso 4. Mas é que eu falo baixo. Tu não precisa, não. É só um pouquinho. Foi mal. Verso 4. João às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Bem, aqui no verso 4, João dá algumas características do que o que ele está escrevendo é uma carta. Ele se apresenta como remetente, como a gente já viu com Maria, e o destinatário são as 7 igrejas da Ásia que a gente pode ver no verso 11 do capítulo 1, que é Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bem, essas 7 congregações reais, essas 7 igrejas são congregações reais e que realmente existiram e que, de certa forma, apesar de João estar escrevendo para elas diretamente, a literatura o livro de Apocalipse, ele tem alguns simbolismos e ele usa de números para isso. No caso, o número 7 é a representação de completude. Deixa eu ver aqui. Então, nesse caso, a gente pode interpretar que João, apesar de ele estar escrevendo diretamente para as 7 igrejas da Ásia, ele também está escrevendo para a igreja de forma geral. Ou seja, essa carta ainda, até porque essa carta, até hoje, ela nos traz informações relevantes e importantes. Deixa eu aqui. Vamos lá, continuando. Nesse verso ele também saúda o pessoal da igreja com a graça e a paz. Essa é uma saudação cristã costumeira
e encontrada geralmente em todas as cartas do Novo Testamento. E mais adiante ele vai dizer de onde é que procede essa graça e paz, que é justamente da Trindade. Vamos lá. E como é que a gente consegue ver a Trindade aqui? Bem, quando a gente, na expressão onde tem de parte daquele que é, que era e que há de vir, ele está se referindo ao Deus Pai. Um exemplo bastante prático, não é um exemplo prático, mas um exemplo nas Escrituras é o que a gente vê lá em Êxodo 3,14, onde Deus revela a Moisés dizendo que ele é o Eu Sou, aquele que é. Alguém pode abrir, por favor? Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. O Deus Pai, que é desde antes da criação, que disse o primeiro haja, que também age no presente e no futuro. Esta é a descrição de Deus e revela sua infinitude e eternidade, a sua atemporalidade. Deus não tem início, meio e fim. Ele é o Eu Sou. Agora, continuando, ele tem a expressão no verso 1 dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Bem, algumas interpretações, que tem gente que acredita que esses 7 espíritos sejam anjos, que não é algo muito, não é o ideal a acreditar, porque no livro, na carta de Apocalipse, João, quando se trata de anjos, ele realmente fala a palavra anjos, ele não usa a palavra espírito. E ainda tem 2 pensamentos que a gente pode usar para poder entender esses 7 espíritos, do que se trata. Lembrando que eu disse que ele estava falando da graça e a paz que procede de alguma coisa. Ele falou de Deus Pai, mais à frente ele vai falar de Deus Filho, e no caso aqui, acredita-se, que a gente espera que ele está falando de Deus Espírito. E de certa forma ele fala esses 7 espíritos, como a gente viu que o número 7 significa completude, a gente pode ver que de certa forma ele está falando da completude do Espírito, porque o Espírito Santo ele exerce várias funções. Alguém poderia abrir Isaías 11, 2? Onze, 2. Davi. Vamos Davi depois de tudo. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Pronto, aí é listado 7 funções do Espírito, e não é que existe 7 Espíritos, mas sim que ele tem 7 funções atribuídas a ele. De certa forma, é o que João quer nos passar. Ele está falando do Espírito Santo aqui, Espírito de Deus. Agora vamos para o versos 5 e 6. Vou ler aqui. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e glória e poder para todo sempre. Amém. Como tinha dito, ele está de certa forma mostrando de onde é que vem a graça e a paz que ele está desejando para os irmãos. A gente viu que que essa graça e paz procede do Pai, procede do Espírito, e aqui ele está apresentando a segunda pessoa da Trindade, no caso Cristo Jesus. Bem, João enfatiza o nome completo de Jesus, querendo deixar claro que ele foi testemunha fiel, tanto em seu ministério terreno quanto no seu ofício messiânico. Ele é o nosso Salvador que morreu em nosso lugar. Bem, no livro
que foi passado para a gente estudar, o de Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: Jesus foi fiel durante todo o seu ministério, nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento e da morte. Como o Mari falou em relação ao testemunho de João, que ele realmente testemunhou aquelas coisas, no caso ele realmente viu a visão, a gente sabe que Cristo, durante sua vida aqui na terra, ele foi testemunha do próprio Deus Pai. Todas as vezes que ele ia pregar, ou que ele acabava, de certa forma, refutando alguns fariseus que questionavam ele sempre usava a Escritura e ele sempre dava testemunha de Deus. A fiel testemunha. Já foi. Agora, quando ele fala na parte primogênito dentre os mortos, alguém poderia abrir Colossenses 1:18? Pode, agora você pode. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas sejam afirmadas. Pronto. Jesus foi o primogênito. No caso, não é que ele foi. A gente vê casos na Bíblia que outras pessoas foram ressuscitadas, mas ele foi o primogênito a receber o corpo glorificado. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória, e por causa dele nós asseguramos que podemos ressuscitar também, pois ele venceu a morte. E quando ele fala soberano dos reis da terra, também pode se referir a Salmos 89:27. Já estão aí? Alguém pode ler? Alguma outra pessoa? 89:27. Darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será alguém mais poderoso da terra. Isso aqui é um salmo que é uma promessa que é dada a Davi, e é justamente, de certa forma, profetizando a vinda do Messias, do rei, que ele será o rei dos reis e senhor dos senhores. Bem, tudo isso foi visto, tudo isso que a gente viu até agora redunda em louvor ao Senhor e em adoração. E por que devemos adorar o Senhor? Porque Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote. Glória somente a Ele. Isso foi Ele que realizou toda a obra, e não é nada da gente. É porque eu falo baixo, mas aqui tá pegando. Eu tô vendo aqui. Depois vocês assistem. É exclusivo pro pessoal do YouTube. Para dar visualização. Então, marketing, essa menina é inteligente, viu? Vamos lá pro verso 7. É porque o pessoal abre aí outro, né? Vou esperar um pouquinho, já tá todo mundo. Apocalipse 1:7. Não vou ler aqui. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que trapassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Bem, aqui no verso 7 é mostrado mais uma vez o assunto ou o tema da carta de João, que é justamente a segunda vinda de Cristo, né? É a glória e a vitória de Cristo nessa sua segunda vinda. Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre seus inimigos. Na primeira vinda, a glória de Cristo não era evidente, mas na segunda será. A igreja triunfará junto com ele, enquanto que seus adversários lamentarão. E como será essa sua vinda? Será uma vinda pessoal. Ele realmente virá em corpo glorificado e será uma vinda pública. Alguns acreditam que Cristo vai vir e nem todo mundo vai ver, mas não é exatamente assim que acontece. Ele vai ver e, como diz no texto, todos verão, porque será uma vinda visível, será visível para todos, e é uma vinda poderosa e para juízo, como foi dito. Vamos para o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus,
o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Bem, Alfa, eu acredito que, como a maioria sabe, mas é bom dizer que Alfa e Ômega são as primeiras letras do alfabeto grego. Primeiro e último, foi mal. Primeiro e último, aí estão prestando atenção, ó. Eu falei só as primeiras, ó. Nossa. É a primeira e última letra do alfabeto grego. E isso ressalta a natureza eterna de Deus Todo-Poderoso. No caso que Ele é o princípio e o fim, é de certa forma o que o verso já explica mais à frente, que todas as coisas foram feitas por meio dele e que não existe nada tipo antes dele ou depois dele. Ele é eterno. Agora vamos para o verso 9. No verso 9 diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele novamente se apresenta, deixando bem claro quem ele é, que é João, e onde ele está. E essa fórmula que ele usa no começo, de dizer eu, e o nome dele, no caso eu, João, é para enfatizar que a mensagem é autêntica e escrita por ele, assim como muitos outros apóstolos também fazem isso. E ao invés de ele se denominar como apóstolo, ele prefere o uso das palavras irmão e companheiro, colocando-se assim no mesmo nível dos seus leitores, da gente, no caso, porque apesar dele ser apóstolo e ter essa autoridade, ele continua sendo nosso irmão e nosso companheiro. Ele não se coloca acima da gente, mas se coloca como no mesmo nível diante de Deus. Isso aí. E quando ele fala de companheiro, aí ele começa a falar que ele é nosso companheiro porque partilha do sofrimento, dos nossos sofrimentos, como na tribulação, que Cristo promete em Mateus 24, 21. Não promete, ele fala em Mateus 24, 21 e João 16, 33, não precisa abrir não, mas que Cristo relata que apesar das dificuldades, ele estará com a gente, e por mais que ele é o Deus Todo-Poderoso e que tudo está sob suas mãos, ele não promete a gente que as coisas serão de certa forma fáceis no sentido que nós não vamos passar por problemas, mas sim que será fácil porque ele estará com a gente. Então ele partilha disso com os leitores. Ele também fala que compartilha o reino, porque o reino que Cristo preparou é para todos nós, a igreja do Senhor. E na paciente perseverança. Vamos lá. Ainda é importante destacar que Patmos era uma colônia penal romana. É uma ilha que o povo era exilado para lá. E João é preso nessa ilha por causa da pregação da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aí vamos ler o verso 10 e 11 para tentar ter uma relação aí entre Patmos. Verso 10 e 11. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como a de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bem, aqui é dito que João recebeu essa visão no dia do Senhor, no caso, num domingo. E alguns estudiosos acreditam que ele possa ter recebido essa visão durante um culto. E provavelmente ele estava adorando a Deus e o anjo se revelou a ele e mostrou essas coisas. No que ele fala no Espírito, só um minuto. Sim, e na parte que ele fala aqui no Espírito, de certa forma, é para dar autoridade a essa visão que João teve, porque assim como os profetas muitas vezes era levado a Deus
no espírito e eles profetizavam através às vezes de sonhos ou de visões, no caso aqui de João é como uma visão, ele está enfatizando a autoridade que foi dada por Deus a ele de escrever essas coisas. E por fim é dado uma ordem a João que ele registre tudo o que ele viu, o que o anjo revelou a ele. E é isso. E aí ele continua no verso 12, descrevendo a pessoa que ele escutou a voz. Ele fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado na fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aí, começando do verso 12, ele fala: voltei-me para ver quem falava comigo. Aí esse voltei-me tem 2 interpretações. No caso, uma seria no sentido literal e a outra mais no sentido metafórico. E a primeira interpretação é que no literal mesmo, ele se virar para ver a voz. No caso, João estaria de costas assim e tal, ele procurava a voz. E essa é a interpretação assim que grande parte das pessoas tem. E a segunda não seria também virar no sentido literal, mas significaria um momento de virada para a igreja, que seria um momento em que a igreja estaria recebendo as revelações do fim, as revelações divinas sobre o fim. Aí ele fala assim: ao me voltar, vi os 7 candelabros de ouro. De primeiro ele não vê o dono da voz, ele vê 7 candelabros. E esses 7 candelabros de ouro são descritos que nem em Zacarias 4:2, que então eu puder abrir. Esse castiçal, ele é um castiçal assim que era geralmente usado desde o Antigo Testamento e virou símbolo do judaísmo, que seria aqueles... você vai botar véu, sei lá. Enfim. E tinha 7 deles distribuídos no lugar e longe um do outro para que cabesse pessoas dentro, enfim. E, mais uma vez, o número 7 é descrito aí, né, como o Lucas falou, e ele é um número da perfeição, então vai aparecer bastante no livro de Apocalipse. E há várias interpretações sobre os candelabros, mas a que é mais falada, mais aceita, que até Hernandes Dias traz, é que os 7 castiçais representam cada uma das igrejas que Lucas citou, e que posteriormente vai ser mandado enviar as cartas. E a representação das igrejas com os castiçais seriam que elas brilham em um mundo de trevas. Então, por isso que representam as igrejas como castiçal e seria a representação mais aceita. Aí ele continua dizendo no verso 13: e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A partir do verso 13, João começa a descrever um Cristo com o seu corpo glorificado. E como é que sabe que é Cristo aqui?
não é só pelas letras vermelhas da Bíblia, mas também no verso 1 ele fala revelação de Jesus Cristo, e no verso 10 ele fala uma voz forte como trombeta. Isso aqui é a descrição de Jesus. Aí ele fala que ele estava no meio dos candelabros, e isso aí trazendo também no sentido metafórico, que Jesus está com a sua igreja, e ele está com a sua igreja, não sei muito o que falar. Aí, um adendo que aqui João ele não descreve Jesus com a sua aparência física, ele não descreve cor do cabelo, não descreve cor do cabelo sim, mas enfim, não descreve altura, sei lá, cor da pele, alguma coisa assim. Ele descreve mais características para mostrar a glória de Cristo. E aí ele fala, semelhante a um filho do homem. Aí eu queria que alguém abrisse em Daniel 7:13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A maioria dos intérpretes fala que o filho do homem é alguém semelhante a um humano, mas que não necessariamente seria um humano. No caso, a gente sabe que Cristo ele é Deus e é homem, então ele é semelhante ao filho do homem. E semelhante ao filho do homem também fala, descreve anjos ou algum ser celestial. Às vezes aparece na Bíblia descrito assim, mas aqui a gente é perceptível que ele está falando de Jesus. Aí ele fala sobre a vestimenta dele, e eu queria que alguém abrisse em Daniel 10, 5, 6. A gente vai abrir muito em Daniel, porque é basicamente as descrições. Só tem Daniel aqui para abrir. Me parece que ele está com o vestido como se hoje ele levanta os olhos como tochas nascidas, os braços e pernas levantados por ele, e a sua voz era como som. Aqui em Apocalipse, João ele descreve a vestimenta do filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito. Esse veste talares vem do latim talos, que significa calcanhar. Então quer dizer que a túnica que ele vestia ia até o calcanhar. E se refere também, por cobrir todo o corpo, a uma figura de autoridade. Muitos acreditam que essa seria a túnica do sumo sacerdote, que aí lembraria também do significado dos candelabros, que faziam alusão a Cristo ser o sumo sacerdote da igreja. Só que muitos, mais do que as pessoas que acreditam nisso, falam na visão mais geral, que túnicas longas, elas significariam soberania. E aí fala sobre também o cinto amarrado no peito, que é o cinto de ouro, que significaria que aquela amarração era de pessoas aristocráticas, de pessoas importantes naquela época, que faziam a amarração no peito. E pessoas da classe trabalhadora e etc. amarravam na cintura. Então as novelas estão um pouco erradas. Calma, me perdi. E também sobre a túnica. Geralmente era feita de linho, e linho significa
para eles naquela época significava pureza e luz. E, tipo, tudo aqui ele converge para dizer que o Senhor ele é poderoso, ele é uma autoridade e que é um ser de luz, né? E assim essa seria a mais correta, porque seria a que descreveriam Jesus como um ser dignificado e exaltado, sendo assim a segunda descrição mais aceita. Aí eu queria que alguém abrisse em Daniel 7, 9. Ele continua em Apocalipse, fazendo basicamente a mesma descrição que Daniel fez. Ele fala aqui: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. O título que Daniel fala, Ancião de Dias, é um termo usado para descrever Deus, e geralmente aparece no Antigo Testamento. Isso apareceu 3 vezes na Bíblia. E ancião porque os anciões naquela época eram pessoas de autoridade e de sabedoria, então as pessoas tinham reverência aos anciões, respeitavam eles, e também tem a questão de as pessoas acreditarem, um negócio mais cultural, de que o cabelo branco significava sabedoria eterna e dignidade. E aí, por isso também que os anciões, eles eram pessoas de autoridade. E esse título, Ancião de Dias, escrito por Daniel, dado a Deus, é basicamente isso, por isso que é esse termo. Aí ele fala que os cabelos dele eram como alva lã e como neve. Esse alva lã e neve eram formas de descrever a branquitude naquela época, que seriam as formas perfeitas de descrever. Então aqui basicamente está dizendo que o cabelo dele era como alva lã, como neve, ele era perfeito. Ele não tinha nenhum erro e tal, e ele era puro. E essa é a descrição de um Cristo transfigurado. E aí, como foi lido em Daniel 10:6, ele descreve também os olhos de Deus como tochas de fogo. E aqui ele fala, eram como chamas de fogo. O significado aqui atribuído aos olhos como chama de fogo seria que ele é capaz de julgar os desobedientes e seria também a sua ira vindoura, que é o significado dos olhos flamejantes. E aí eu venho para o verso 15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Aí, esse aqui dos pés, eu pesquisei, só que não tem muita informação sobre ele, assim, tipo, que dê para tirar da internet, no caso. E no livro também o autor, ele fala que é algo bem confuso, mas eu vou falar aqui o que ele disse, então, sorry. Naquela época, os pés representavam a direção da vida de alguém. Aqui retrata a vida de Cristo sob o aspecto de sua força e ou estabilidade, e também da sua pureza absoluta. O significado dessa passagem não seria apenas de glória e força, mas também de um juízo eminente. Mais uma vez, ressaltando que Cristo é o que traz o juízo. E aí vem para a parte sobre a voz dele. Como já foi dito no verso 10, que fala que a voz dele era como trombeta, aqui ele dá outra descrição sobre a voz dele, que é como o som de muitas águas. Aí eu queria que alguém lesse Ezequiel 43, 2.
João usa esse termo porque o barulho, quem já foi em cachoeira ou alguma coisa assim, vê que o barulho de água caindo é bastante alto. Então aí seria uma forma dele explicar que a voz de Deus era alta e poderosa. E aqui fala mais sobre, levando o contexto que João estava na ilha de Patmos, lá era uma ilha, então seria águas oceânicas, seria o barulho do mar. E seria a representação de que a voz de Cristo era poderosa e que muitas vezes era comparada a som de trombetas, de trovão e da água do mar. E a voz dele também causava temor, por isso que ele descreve o que houve. E aí, continuando no verso 16 e último, que eu vou falar, fala: na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Aí eu queria que alguém lesse Mateus 26, 64. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Só um fato engraçado que quando eu fui pesquisar espada de 2 gumes, apareceu no Google aquela espada de Thanos, que tipo, enfim, foi engraçado, não tem nada a ver. E aí essa espada de 2 gumes, primeiro eu vou falar da mão direita dele, tinha 7 estrelas. Ele segurava 7 estrelas, e esse segurar é no sentido de adquirir ou tomar posse, mas também pode significar proteção, de segurar, enfim. Mas ambas as ideias é que Cristo detém poder sobre algo. No caso, que seria a mão direita dele, tinha 7 estrelas. E aí, essa parte aqui fala também que a gente pode tirar uma conclusão de que Cristo ele tinha pleno controle, que eu acho que foi o Lucas que falou isso, ou foi Mário, enfim. Algum dos dois falou alguma coisa. No Antigo Testamento, as estrelas elas eram associadas a anjos, e como no versículo 20, que vai falar que essas estrelas seriam anjos das 7 igrejas. Mas alguns estudiosos também acham que isso aqui faz referência à astrologia, signo e tal, que ainda né, no caso, muito adorado. E naquela época eles tinham as estrelas como deuses. Então, isso aqui seria que Deus, na verdade, ele tem um pleno controle sobre qualquer coisa, e principalmente sobre as coisas que as pessoas tinham como deuses. E, no fim, significa controle. Revela que Deus tinha um controle sobre todas as coisas. Aí, eu quero que alguém abra em Isaías 11:4 e outra pessoa abra em Isaías 49:2. Agora o 49:2. Fez a minha boca como espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e ficou sem qualquer luz. Aí escondeu na sua alma. Aqui fala sobre
basicamente que Cristo ele é o detentor da autoridade judicial universal, que ele é o único que pode julgar a todos. E aí eu queria que alguém abrisse em Hebreus 4:12, que ele fala da espada de dois gumes também. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e verduras, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui fala que a espada de dois gumes, a palavra de Deus é como a espada de dois gumes. A espada de dois gumes, segundo o que eu pesquisei, ela era uma arma de perfuração, então ela era bem afiada e ela podia atravessar até armadura. No caso não seria armadura de ferro, eu acho. E aí essa espada, ela era usada basicamente em combate corpo a corpo e ela era também espada para decretar juízo. Então, tipo, quando alguém fazia algo de errado e aí seria condenado à morte, também poderia ser com essa espada. E aí, basicamente, o sentido que João quer falar aqui é que a boca de Deus traz o juízo para todas as pessoas. E no caso dos ímpios, seria a condenação eterna, a morte eterna. E aí também, só para saber o que é gume, pesquisei assim no dicionário, fala que é o mesmo que cortes, agudeza, fio, perspicácias e sagacidade. Geralmente ela era usada para ser um símbolo apocalíptico para juízo. E aí, como eu falei, significa que o Messias veio para decretar o juízo e a espada seria o ato de julgamento, que no caso seria a sua boca. E por fim, ele fala que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso também aparece em Mateus 17:2, que João também testemunha pela segunda vez, né, no caso, o rosto de Cristo transfigurado. Então, quem puder ler. Basicamente aqui significa que o rosto de Cristo brilhava para mostrar a sua glória, a glória de Deus. E aquilo não é nenhuma porcentagem do que João conseguiu descrever da glória de Deus. E por isso também que é tão difícil da gente imaginar, por exemplo, uma espada de dois gumes saindo da boca de Deus, porque aquilo era tão majestoso, mostrava tanto a glória de Deus que João não conseguiu descrever da plena forma que ele conseguiu ver. E é isso, basicamente isso que fala o verso 16. Rapaz, bem, eu fiquei com o versículo 17 em diante, né? E primeiramente aqui no versículo 17, ele fala assim: quando João tem aquela visão, ele fala: quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nessa primeira parte, quando ele fala de quando viu Cristo e caiu aos seus pés como morto, isso vem retratar, assim como eles falaram, da grandiosidade de Cristo, né? Como ele é poderoso, é grandioso, é divino. Então ele retrata bem isso. E quando ele fala caiu aos seus pés como um morto, isso vem retratar bem o temor que João teve daquela visão. Foi tão grandiosa que o temor dele também foi muito alto. Mas muitos estudiosos também vêm afirmar também a seguinte declaração da adoração que ele teve, que ele se prostrou diante daquela visão de Cristo e o adorou. Mas nós temos que ter em mente mais a questão do temor.
porque foi uma visão tão grandiosa. Ele viu Cristo, na realidade foi em unidade com o Pai, né? Divindade eterna. Então, para ele ali, foi como uma questão mais de temor, sobressaindo a adoração a ele. E na segunda parte fala o seguinte: porém, ele pôs sobre mim a mão direita. O que é que vem dizer isso? Vem a seguinte questão. Não só uma questão de consolo também, né? Mas uma bênção, porque naquele tempo, o que é que queria dizer? Quando se tinha um determinado senhor com autoridade, ele colocava a mão sobre outra pessoa, justamente por conta da autoridade que ele tinha, a nomeação. Era uma determinada nomeação que tinha e ele tinha autoridade para aquilo. Então isso vem relacionar principalmente a questão da autoridade e o controle que Cristo tem sobre tudo. E tem a questão também da mão direita de Cristo, que sobre ela vinham as 7 estrelas, que representavam os 7 anjos. Na realidade tem várias teorias, mas vamos nos ater aos 7 anjos de cada igreja, né? Então, é justamente a autoridade e o controle que ele tinha sobre tudo. E ele vem tratar principalmente nessa parte do versículo. E na terceira parte aqui vem dizendo, Cristo fala com ele, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mais uma vez retratando Cristo como em unidade de Pai, né? Porque se ele diz não temas, é um atributo como consolador, né? E no final ele fala: eu sou o primeiro e o último, que é como Lucas tinha falado, que é o alfa e o ômega, que é justamente vem retratado em algumas escrituras como alfa e ômega. Como ele falou, o alfa como criador de todas as coisas, que está no controle de tudo, e o ômega como consumador de tudo, aquele que rege toda a história segundo os seus princípios. E no versículo 18 fala: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. De forma simplificada, ele vem retratar aqui a eternidade que Cristo tem, né? Que ele morreu, mas ressuscitou e vive para todos sempre. De maneira simplificada é isso. E na última parte do versículo 18 ele fala que Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Isso é justamente a vitória dele sobre as forças malignas, as forças cósmicas que ele tem. Toda a autoridade e vitória justamente que ele tem. Quando ele fala justamente esse nome, eu tenho as chaves, é retratado como controle e autoridade dele. Agora o versículo 19 fala assim: a ordem que Cristo dá em cima de João, que ele fala: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, aí nós temos 3 teorias. A primeira vai retratar o seguinte, que é uma ordem que Cristo dá a ele para que ele escreva aquilo que ele viu no versículo anterior, que é justamente essa última parte do versículo anterior, o versículo 18, que ele fala: eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, alguns estudiosos se atêm a isso, que é para ele retratar a autoridade que Cristo tem sobre as forças malignas. Já tem uma segunda teoria que fala que é para ele retratar o presente e o futuro. Justamente o presente, que ele quer dizer aqui nessa segunda teoria, é para que João retrate justamente a visão que ele teve desse primeiro capítulo, né? Que é Cristo glorificado e tal. E o futuro que ele quer retratar é todas as coisas que vêm depois, que é justamente, mais especificamente, ele fala do capítulo 2 e o capítulo 3, que vem falar justamente das cartas que vão ser enviadas para cada igreja, as 7 igrejas, né? E tem uma terceira teoria, que é a mais completa de todas e a mais aceita, que é além do presente, para ele retratar a visão que ele teve, e o futuro, que são as cartas para as 7 igrejas, ele também tem que retratar o passado, que nós vamos nos ater aí a parte de Daniel, né? Quando ele revela aquele sonho de Nabucodonosor e fala de todas aquelas coisas futuras que viriam a vir. Mais especificamente no capítulo, vocês abram em Daniel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 28, 29 e 45, que fala o seguinte. Se alguém quiser ler, pode ficar à vontade. 28, 29 e 45. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tormento, quando estavas deitados, foram o seguinte: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras.
e aquele que revela os mistérios que mostrou que vai acontecer. E o 45. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou como montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Pronto. É justamente essa interpretação futura que Daniel tem do sonho de Nabucodonosor, que é as coisas que ainda viriam a acontecer, né? Aí aqui nós agora vamos nos ater agora ao último versículo, que é o versículo 20, que fala o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É justamente a revelação que Cristo dá a ele, né? Que os 7 candeeiros ou candelabros são, para alguns, nós vamos ter aqui algumas teorias, né? A primeira teoria fala o seguinte, que esses candelabros são os 7 anjos, vamos dizer literalmente os 7 anjos, que ele vem com a função de guardião e protetor de cada igreja. Aí já tem outra teoria que fala que é justamente que cada candelabro é o líder de cada igreja. De certa forma, vamos dizer que seja os pastores de cada uma das 7 igrejas, né? E a outra teoria, que é mais completa, que ela fala que, além de ser os 7 anjos, de forma literal, protetores e guardiões de cada igreja, também fala que são as necessidades espirituais de cada igreja, que é a teoria mais completa das 3, né? E por último, ele fala dos candeeiros, né? Que são... Não, eu tinha falado... Peraí, eu me confundi agora, eu falei que os candeeiros eram os anjos, né? Na realidade são as estrelas que são os anjos. Os candeeiros são as igrejas propriamente ditas. E aí, literalmente, são as 7 igrejas de Ásia Menor. E é isso. Amém. Então, esse é o assunto que diz respeito à introdução do livro de Apocalipse e o capítulo 1. Com base em tudo aquilo que os meninos apresentaram, Apocalipse foi um livro escrito por João, apóstolo, em um período de perseguição da igreja por parte do Império Romano, e que tinha como intuito mostrar a vitória de Cristo para dar esperança ao povo de Deus. E aí João descreve, faz toda aquela introdução, como os meninos apresentaram, e de modo geral apresenta um Cristo vitorioso, glorioso, né, em glória, se revelando à sua igreja. E é com esse início que agora João passa a retratar aquilo que é revelado a ele, né, como ele recebeu a ordem de escrever às igrejas. E aí, domingo que vem, se Deus quiser, o próximo grupo estará apresentando os capítulos 2 e 3, que são exatamente as cartas às 7 igrejas. Então, o próximo grupo já começa a se preparar aí, tá? E é isso. Valeu, galera de casa. Bom dia para vocês.